Paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite, como vão? Tudo bem? Eu tenho certeza que sim, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Poxa vida, eu sou muito grato a Deus, eu tenho certeza que você também é grato a Deus, né? Grato a Deus, porque o Senhor tem sido muito presente nas nossas vidas. Ainda que nós faltemos com Ele, né? O Senhor não nos abandona, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está batalhando por nós, né? E o Senhor tem trabalhado por aqueles que nele esperam. E isso é notório, né? A gente vê os testemunhos muitas vezes na congregação, né? Na nossa congregação, de feitos do Senhor na vida das pessoas, sejam eles pequenos ou grandes. A gente tem visto coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida das pessoas, né? Isso independe de posição social ou raça, cor, seja lá o que for. Deus não faz acepção de pessoas e tem abençoado. Deus está abençoando as pessoas em todos os lugares, algumas pela misericórdia e outras pela aliança. Pela misericórdia, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes numa determinada religião que não seja cristã, e Deus cura uma pessoa, um jovem. Então, por que Ele curou? Ele curou porque Ele tem misericórdia e atende as pessoas, e Deus ama fazer o bem. Agora, é claro que Deus vai trabalhar depois para se apresentar a essas pessoas, para que elas ganhem a salvação. Agora, também tem aquele trabalho por aliança, que Deus, pelo sangue de Jesus, pela porta que a pessoa entrou, ela recebe de graça, pela graça, que é um favor não merecido, por aliança, pelo nome de Jesus, a pessoa recebe de Deus as promessas que Ele tem feito na sua palavra. Glória a Deus. Hoje quero falar de adoração espontânea. Mas antes, irmãos, eu queria identificar um barulhinho aqui, ó. Esse barulhinho está bem aqui embaixo, nos meus pés, ó. É o Telzinho, tá? A minha esposa foi para São Paulo e ele ficou aqui. Se eu fechar a porta aqui do escritório, o que vai acontecer? Vai começar a raspar a porta e não vai deixar eu fazer o vídeo. Então o Telzinho está deitado aqui, nos meus pés, vai dar uma roncadinha. Se você ouvir um ronco aí no vídeo, não se preocupa não, tá bom? Tel, fala pro pessoal aí. Glória a Deus, né? Esse é mais uma criação de Deus, um ser vivente que o Senhor deu para nos enfeitar aqui no lar. Então o Telzinho, um amigão nosso, vai estar deitado aqui roncando, enquanto eu faço esse vídeo e falo de adoração espontânea. Pode deitar, Tel. Glórias a Deus. O que é adoração espontânea? Em primeiro lugar, adoração. Adoração é a forma de você amar, a forma de você se inclinar, a forma de você ter prazer, de você ter simpatia, né? De você gostar da presença de alguém. Então você adora o momento de estar na presença dessa pessoa, e espontâneo porque tem que ser de um modo próprio, não de um modo copiado, né? De um modo induzido por outras pessoas, ou do meio social, ou da circunstância que você está vivendo. Então ela é espontânea porque é algo que sai de dentro, muito verdadeiro, né? Muito simples e verdadeiro, tá? É uma adoração que você explode de dentro para fora pelo prazer de estar na presença dessa pessoa. Então, Deus, Ele merece ser adorado em espírito e verdade, ou seja, de um modo bem espontâneo, ser adorado de um modo bem verdadeiro, bem sincero. Tem uma historinha na Bíblia que conta que Jesus, indo para Sicar de Samaria,
os seus discípulos vão à cidade para comprar alimento e ele para no poço de Jacó. E ali uma mulher samaritana vem retirar água e Jesus fala com ela. E ao falar com ela, ele fala: mulher, pega seu marido, traz aqui para a gente conversar. E ela falou: olha, eu não tenho marido. Então Jesus fala: bom, isso é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos e esse que está com você agora não é seu marido. Então a mulher olha bem espantada para ela, fala para Jesus e fala: olha, vejo que tu és profeta, né? Mas por que tu falas comigo, sabendo que os judeus não falam com os samaritanos, né? Então, e aí a mulher diz: e você disse que a gente tem que adorar em Jerusalém, né? Mas Jesus responde: haverá um momento que nem em Jerusalém, nem neste monte, vocês adorarão, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aí a mulher de samaritana, ela pega, sai, vai falar para as pessoas, fala: olha, por acaso não é o Cristo? Porque ele falou tudo que eu tenho feito. Então ela identificou que ele seria o Messias, né? E eles esperavam o Messias, né? Então essa historinha, ela nos mostra que Jesus ensina algo. Fala: mulher, se você tomar dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água, sabendo com quem você está falando, se você beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão do seu ventre. Para que rios de água viva fluam do nosso ventre, em primeiro lugar, eu tenho que tomar da água da vida, que é a palavra de Deus. Segundo, eu tenho que ter uma adoração espontânea. Eu não posso ser um cristão mecânico que adora conforme a placa que ele serve. Então, se eu estou na Batista, eu adoro como Batista. Se eu estou na Presbiteriana, eu adoro como presbiteriano, mas não admito a adoração do Batista. Se eu estou numa igreja independente, eu adoro como uma igreja independente. Se eu estou na Assembleia de Deus, eu adoro como Assembleia de Deus e não admito a forma como os presbiterianos adoram. Ou seja, você adora conforme a circunstância que lhe é imposto. Ou seja, Deus não procura adoradores da placa A ou B, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A forma de adorar deve ser muito espontânea. Se eu tenho vontade de gritar, eu grito. Se eu tenho vontade de aplaudir, eu aplaudo. Se eu tenho vontade de dar um glória a Deus, eu vou dar um glória a Deus. Se eu tenho vontade de sair gritando aleluia, eu saio gritando aleluia. Isso é um modo espontâneo de cada um. Ninguém pode dizer que essa pessoa está errada, porque essa pessoa está vivendo o momento dela diante de Deus. E o modo de eu viver diante de Deus tem que ser próprio. Por isso que chama adoração espontânea. Tem que ser próprio. Não sendo imposto pelos judeus ou samaritanos, se é que você me entende. Não sendo imposto por uma forma religiosa de se contrair uma adoração. Não sendo imposto de uma forma litúrgica, como existem nas igrejas. Irmão, levanta a mão, irmão, agora você aplaude, agora você dá um glória a Deus, agora você senta, agora você levanta, agora senta de novo, agora levanta de novo. Ah, irmão, porque você aí está com uma cara fechada, porque você está com uma cara triste, porque você está isso, está aquilo. O modo como eu estou, do modo que eu me encontro, só eu sei, né? Eu não sou obrigado a chegar na igreja e dar a paz do Senhor. Eu posso te dar um abraço, eu posso chegar lá e falar: irmão, puxa, que bom te encontrar aqui. Ou chamar pelo nome, não preciso chamar de irmão. Chegar lá e falar: ô João, como é que você está? Olha, abraçar, João, pô, você é um cara bacana, gosto de você, mas tem que ser espontâneo, né? Agora, por que nós damos a paz do Senhor? Porque a Bíblia diz que Jesus deu a paz, e a paz que excede todo entendimento. A minha paz eu vos dou.
Agora, não significa que está escrito isso na Bíblia, que eu tenho que chegar à paz do Senhor, à paz do Senhor. Às vezes a gente fala a paz do Senhor para a pessoa que nem gosta. Às vezes eu não me simpatizo com a pessoa. Você quer ver algo espontâneo? É chegar para a pessoa e falar assim, não, eu tenho algumas restrições com você. Eu penso assim, assim, assim de você. Tira essa má impressão de mim. Deixa eu te conhecer melhor, deixa eu estar com você de uma maneira melhor, né? Deixa eu pensar diferente de você. E para isso acontecer, eu tenho que comer 1 quilo de sal, eu tenho que andar junto com ela, eu tenho que conhecer, não ela só na igreja, eu tenho que conhecer extra igreja, ou seja, eu tenho que conhecer a pessoa de fato. Agora, já aconteceu comigo isso, e vai acontecer com muita gente, e quantas pessoas passaram dizendo tantas coisas para você, né? E de repente você descobre que não era verdade isso que ela dizia. Por quê? Porque não era espontâneo, não era sincero, não saía de dentro, era uma coisa forçada, porque ela estava no meio religioso, e no meio religioso dela exigia que ela desse a paz do Senhor para você, sem ela ter paz no coração. Então, muitas vezes, e também pela falta de sinceridade da própria pessoa. Eu acho que cristãos têm que ser sinceros um com o outro. É sim, sim, não, não. A Bíblia não diz sim, sim, não, não. Por que nós queremos viver no meio termo? Por que nós queremos encobrir, né? Eu sou o que eu sou. As pessoas têm que gostar daquilo como eu me apresento, porque eu sou o que eu sou. Eu sou espontâneo. Eu estou mostrando uma verdade que é em mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Mas nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Nós temos que, porque, afinal, nós nos aproximamos da verdade. E a verdade que liberta. A maneira dessa verdade ser mostrada pode não ser gostoso àquele que está recebendo essa verdade. Então, nós não estamos nos congregando para o outro aceitar do jeito que eu sou. Não, eu não tenho que aceitar do jeito que a pessoa é. Fala, não, se eu não gosto disso em você, a pessoa tem que entender que eu estou sendo espontâneo, estou sendo verdadeiro. Agora, é lógico, eu tenho que ter educação. Eu tenho que ser uma pessoa branda para falar, eu tenho que ser uma pessoa amável, eu tenho que ser uma... Agora, nem sempre você está amável, nem sempre você está brando, às vezes você está nervoso, às vezes você está com problemas, né? E a pessoa que está do outro lado tem que ser receptiva também, tem que entender isso, né? A gente não está no mundo, afinal, que está tudo bem. Todos têm problemas, todos têm aflições. Jesus não disse isso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo não significa que eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo. Então é uma questão espontânea de ser. A adoração a Deus também tem que ser espontânea, não tem que ser um modo induzido, uma indução religiosa. Tem que ser a forma como eu quero adorar. Se eu quero ficar quieto naquele dia no culto, eu vou ficar quieto. Não é o pastor que vai dizer, não, você veio aqui, você não bateu palma, você não deu um glória a Deus, você não vibrou, você não estribuchou, você não fez nada. O modo de você adorar é esse? Adore a Deus assim, mas seja espontâneo a Deus, porque só Deus examina suas entranhas, só Deus conhece seu coração, seus pensamentos, mais ninguém. Agora, se eu estou do lado, o pastor fala, batam palma, e as pessoas batem palma e eu não quero bater, o pastor não tem que me julgar por isso, a pessoa que está do meu lado não tem que me julgar por isso. É o meu jeito de adorar, é esse, né? E temos que ser respeitados no nosso jeito, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Satanás foi tentar Jesus no deserto e chegou para Jesus e falou assim, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Então, às vezes, parece incrível, irmão, mas na igreja parece incrível. Se você fizer o que eu estou mandando, é a mesma coisa que Satanás fala. Se você fizer bater palma na hora que eu peço, se você der um glória a Deus na hora que eu peço, se você
levantar sua mão para cantar esse louvor na hora que eu peço, se você falar para o irmão tudo que eu estou mandando você falar, falar para ele que você ama ele, fala para ele que você adora ele, fala para ele que você respeita ele, fala para ele que você está aqui junto com ele. Se é uma coisa que você não quer fazer, então na verdade é síndrome de Satanás, porque Satanás chegou para Jesus e falou: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Ou seja, eu vou te dar os meus parabéns, porque você está fazendo tudo que eu estou mandando. Em outras palavras, né, irmão? Não estou querendo juntar a tentação de Jesus com isso, mas estou querendo familiarizar a tentação de Jesus com isso. Na verdade, você fala assim: levanta a mão, diz glória a Deus, faz isso, faz aquilo. Se você obedecer, então eu estou te dando toda a minha honra, porque você está fazendo aquilo que eu estou te falando. Não era isso. Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele a servirás. O que significa dizer, Jesus deu um toque para Satanás, falar assim: olha, o meu modo de adorar a Deus é o meu modo. Se eu estou aqui no deserto padecendo fome, se eu estou aqui no deserto 40 dias, e você chega para mim e fala que eu tenho que adorar de maneira diferente, não, eu adoro a Deus da minha maneira, no meu sofrimento, no meu jeito, da minha forma. Então, para trás de mim, Satanás, eu não vou ouvir você. Então é a mesma coisa que você tem que falar: para trás de mim, religiosidade. Eu não vou fazer o que você está mandando. Eu vou ser espontâneo, vou adorar a Deus espontaneamente. Vou adorar a Deus do meu jeito. Entendeu? E o meu jeito tem que ser respeitado, porque é um jeito próprio. Espontâneo é isso, é próprio, né? Vem de dentro, explode daqui de dentro. E eu não sou igual a ninguém, né? Eu sou diferente de todo mundo, e é assim que eu tenho que adorar a Deus da minha maneira. Me cheira a rebeldia, pastor. Não, isso não é rebeldia. Se você ser um soldado de Cristo, né, e receber ordens de outro que não seja de Cristo, meu irmão, então tem alguma coisa errada. Se você chegar para mim e falar que tem que fazer do jeito que a placa daquela igreja existe, da forma que aquela igreja tem que ser daquela maneira. Em algum lugar você tem que ficar rodopiando, falando em línguas, porque senão você não é cristão. No outro você tem que ficar quieto, você tem que cantar os hinos da harpa, porque senão você não é cristão. No outro você tem que pular, saltar, dar glória a Deus, senão você não é cristão. No outro você tem que se vestir dessa maneira, andar dessa maneira, senão você não é cristão. Então tem alguma coisa errada. Isso não é espontâneo, isso é induzido, isso é uma forma do sistema. O sistema está mandando eu ser assim. Não é assim que tem que ser. Eu tenho que ser espontâneo. Eu vim para um Cristo que me mostra a verdade, essa verdade me liberta, e eu tenho que ser livre. Eu tenho que ser livre, inclusive, para adorar. É uma adoração espontânea. Tem que ser o meu modo próprio, não um modo induzido pela religiosidade ou meio social que eu estou vivendo. Eu posso estar numa igreja totalmente tradicional e posso respeitar o ambiente tradicional que está ali. Só que tem uma coisa: eu respeito, meu irmão, mas não é o meu modo de ser. Eu vou sair daqui, porque não é o meu jeito de ser, não é esse. Você está exigindo uma coisa que eu não sou. Aí você vai para uma outra que é uma liberdade total, todo mundo faz o que quer, não é o meu jeito de ser. Eu tenho que encontrar o meu jeito de ser e me sentir bem no lugar, né, que eu tenho para me sentir bem. Por isso que eu acho que todas as pessoas que procuram uma igreja, que saem da igreja, vai para outro lugar, elas têm que se sentir bem onde elas querem. Eu não vou atrás de ninguém. Eu não vou atrás de ovelha, eu não vou atrás de pastor, eu não vou atrás de obreiro, eu não vou atrás de ninguém. Por que eu não vou atrás de ninguém? Porque é o modo dela. Ela tem que se achar onde ela quiser. Ela tem que servir do modo dela. Ela tem que fazer o que ela quer. Tá certo? Agora, Deus que nos julgue por nossas obras. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa que em relação a Deus, Deus não está gostando, não está aceitando, é Ele quem me julga.
O que Paulo disse? Eu não estou ligando se estão me julgando, nem tão pouco eu me julgo, porque é Deus que me julga. Então a gente não tem que dar, não tem que dar trela para o julgamento dos outros. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer, tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. Em outras palavras, meu irmão, a gente tem que ser verdadeiro quando se aproxima de Deus, tá? A gente não tem que ouvir Paulo, nem Apolo, nem João, nem tem que ouvir aquele que dá o crescimento, que é o Espírito Santo. A gente tem que estar diante de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo as palavras de Deus, segundo aquilo que Deus nos propõe, e a gente tem que estar diante de Deus de uma forma espontânea, adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu acho que aquilo que Jesus deu de recado para a mulher samaritana foi justamente isso. Ele falou: mulher, você tem que ser você. Você tem que ter rios de água viva fluindo de você, e você só pode receber de um. É do alto que você tem que receber. Então você tem que ser espontânea, verdadeira, porque Deus busca essas pessoas, verdadeiras e espontâneas. Aquelas que o adoram em espírito e em verdade. Sem maquiagem, sem máscara, sem modos operantes impostos por doutrinas, ou seitas, ou heresias, ou seja lá o que for. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram espontaneamente, em espírito e verdade, e dentro dessa verdade, olha que Jesus está juntando, em espírito e em verdade, em poder, em palavra. Os dois têm que andar junto. Deus procura verdadeiros adoradores. Tem que estar inserido numa verdade, e essa verdade tendo o quê? Poder e palavra. Tem que estar junto. Nada de adorar de maneira diferente. Eu não posso adorar a Deus numa estátua, eu não posso adorar a Deus num costume, eu não posso adorar a Deus numa religiosidade, eu não posso adorar, eu tenho que ser espontâneo e adorar segundo a orientação da sua palavra, e estando na graça e no seu poder. Eu tenho que ser uma pessoa que nasceu em Cristo, está em Cristo, para que nenhuma condenação venha sobre mim. Portanto, se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Glórias a Deus por isso, não é verdade? Ser livres até para adorar a Deus. Eu sou livre para ir para a igreja. A minha adoração espontânea começa no momento que eu sinto vontade de ir para a igreja. Né? Isso é espontâneo. Sentir vontade é espontâneo. Agora, quando eu falo assim, eu não vou, hoje eu não estou com vontade, também é espontâneo. E eu aprendi, irmão, eu não gostava que gente faltasse à igreja. Eu aprendi isso, que eu não posso induzir a estar na igreja se ele não quer. Quem tem que querer estar na igreja é a própria pessoa. Eu prego simplesmente o evangelho. Se tiver um lá, ou se tiver dois, Deus estará lá no nosso meio. Porque nós estaremos falando acerca da palavra e fazendo a vontade de Deus. Agora, se as pessoas não querem ir, é espontaneidade. Isso também é falta de adoração espontânea. A pessoa não vai porque ela não quer saber de Deus. Aí é um problema dela, não é meu. Eu ficava nervoso quando as pessoas não iam para a igreja. Eu falava, mas não pode ser, eu vou pregar o evangelho e a pessoa não quer saber. Meu irmão, não posso fazer nada. Eu aprendi que eu não posso forçar ninguém para a igreja. Eu aprendi que se a pessoa não quiser estar ali, se não quiser estar comigo, não esteja. Ela tem que ser espontânea, vai para onde ela quiser. Gente, vou falar uma coisa aqui que pode até doer o coração. Até ir para o inferno é uma escolha da pessoa. Não é verdade? É uma escolha da pessoa. Cada um tem que ser respeitado da forma que é. Da forma que gera. Ele tem que gerar dentro dele espontaneidade para adorar a Deus ou adorar outras coisas. Essa é a verdade. Eu não posso me enganar nisso. Eu sou pastor, prego o evangelho por amor a Deus, sou pastor porque eu, de um modo ou de outro, entre aspas, estou arrebanhando pessoas que querem ouvir a vontade de Deus, e estou lá para servir.
Eu não sou maior do que eles, eu não estou lá para ser maior do que ninguém, não estou lá para ser o doutor da fé, ou o mestre do entendimento, ou seja lá o que for. Eu estou lá para pregar o Evangelho. Quem quer que ouça o que o Espírito diz às igrejas? E agora, para isso eu tenho que ser espontâneo também e deixar Deus falar através de mim. Eu não posso simplesmente pregar o Evangelho. Eu amo pregar o Evangelho, mas eu amo pregar o Evangelho se Deus me der alguma coisa para pregar, se for para falar. Do jeito que eu estou falando, linguagem simples. Eu já cometi o erro de falar teologicamente, ficar falando difícil, ficar falando, sabe? Mas isso nem eu aproveitava nada. Então, eu optei por fazer uma linguagem simples, uma linguagem, vamos dizer assim, bem reduzida, bem enxugada, bem simples, de uma maneira que as pessoas possam entender, e dentro da Bíblia. Eu não posso tirar esse princípio hermenêutico, eu não posso sair da palavra, eu não posso dizer o que a palavra não diz, eu tenho que dizer o que a palavra diz. Eu não estou inventando aqui nenhum versículo e nenhum livro. Já estão todos escritos, inspirados por Deus, foram escritos por homens que serviram a Deus, que seguiram, que tiveram contato com Deus, que tiveram contato com Jesus, de uma forma ou de outra, né? A própria Bíblia, você lendo o que está escrito no Logos, você vai entender isso. Que muitas coisas são narradas e inspiradas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E aprove a Deus que nós somos salvos pela loucura do Evangelho. Não são coisas de se entender de qualquer forma, né? Pela inteligência humana. Então, eu optei por falar uma linguagem simples, uma linguagem que você está entendendo aqui, e essa linguagem expressar aquilo que eu estou vivendo dentro do Evangelho. Eu, hoje, falo de mim, eu sou muito espontâneo. Se eu tiver que chorar, gritar, correr, falar, é lógico, eu não tenho prática de ficar falando em língua muito na frente das pessoas, porque o que adianta eu chegar lá e começar a falar em língua perto do indulto? Uma pessoa que não entende isso, o que ele vai entender? Eu tenho que falar numa língua que ele entenda, né? Eu não tenho que ficar falando coisas difíceis para pessoas que, né, se eu tenho um advogado, se eu tenho um delegado, se eu tenho um doutor em ciências, se eu tenho lá um médico, seja lá quem for, qual for a formação, tipo de cultura, a linguagem tem que ser simples, ele vai entender, certo? Se ele quiser ouvir pessoas difíceis, tem pastor que fala difícil, ele vai procurar pessoas que falam difícil, pessoas que falam na língua deles. É uma língua que ele entende, ele acha que se aproximar de Deus é assim, né? Dentro da cultura dele, dentro da forma dele ser, porque ele vai. Tem aí pregação para todo gosto, para todo tipo, né? Agora, o que nós temos que entender é exatamente o que está aqui na palavra de Deus. Não podemos fugir disso. E aqui a linguagem é única. Eu acho que Jesus pregava de uma linguagem muito simples. Ele usava inclusive as coisas deste mundo para mostrar o reino de Deus, né? Então é uma linguagem simples. E essa linguagem simples é uma linguagem espontânea. O que eu estou falando aqui é espontâneo. A forma como eu estou pregando é espontânea. A forma como eu adoro a Deus é espontânea. A minha adoração a Deus é espontânea. Ninguém pode me julgar pelo que eu sinto de Deus. Eu, por exemplo, o tempo todo estou pensando em Deus, das coisas de Deus, estou pensando nas coisas do alto, estou discorrendo nas coisas de Deus, mas do meu modo, do meu jeito, da forma que eu sou. Tá certo? E é assim que tem que ser. Se você vai para a sua igreja, seja espontâneo, adore a Deus na sua espontaneidade, faça aquilo que você tem vontade de fazer, está com vontade de gritar, está com vontade de falar aleluia, está com vontade de chorar, está com vontade de dar risada, está com vontade de... O que você tiver vontade, faça, porque isso é espontâneo.
A gente tem que respeitar o meio que a gente está, a gente tem domínio próprio, a gente tem que saber utilizar dos frutos do Espírito, né? A gente tem que também utilizar dos frutos que a gente tem, né? Tem que saber segurar a língua, tem que saber segurar os pensamentos, tem que saber julgar as situações, as circunstâncias, dentro de uma coisa muito coerente, muito correta, muito verdadeira. A gente tem que saber que se a gente julga, Deus nos julga também. Se a gente vai tirar o cisco de um olho, a gente tem uma trave no nosso. A gente tem que saber de todas essas coisas. A Bíblia, ela te mostra todas essas coisas. Então a gente tem que ser dessa maneira. Tem que ser espontâneo, adorar dentro da nossa espontaneidade. Tem que ser muito simples na maneira de ser, tá? E não ficar inventando moda dentro da igreja. Não podemos pensar em rebeldia sendo assim, porque se a gente for pensar que isso é rebeldia, né? Rebeldia é quando a gente troca Deus por outras coisas, né? Eu acho que rebeldia é achar que Deus é só dinheiro. Rebeldia é achar que Deus é só para essa vida aqui, para consertar nossa vida material. Eu acho que rebeldia é a gente ir para a igreja de uma maneira forçada. Eu acho que rebeldia é a gente falar para Deus coisas que a gente não vai fazer. Então, rebeldia também tem o seu sentido totalmente diferente. Agora, adoração tem que ser espontânea, meu irmão. Não pode ser mecânica, não pode ser de uma forma que agride tanto a Deus quanto a você. Agride a você também. Se alguém chegar para falar para você, olha, você tem que levantar a mão, quando eu falar para você levantar a mão, você fala, me desculpe, eu levanto a mão a hora que eu quero. Não é dessa maneira, não. Eu tenho que ser espontâneo diante de Deus, porque senão Deus não recebe minha adoração. Será que eu estou errado? Pode ser. Se eu estiver errado, que Deus me corrija. Mas eu tenho certeza que não. Uma das coisas que eu tenho no coração é paz, meu irmão. Paz com Deus. Se eu prego o Evangelho, eu prego com muita paz. Por quê? Porque eu estou sendo muito espontâneo ao pregar o Evangelho. Eu estou sendo muito espontâneo a adorar o meu Deus através dessa palavra. Não tenho nada que me condene, graças a Deus. Tenho meus pecados, cometo os meus erros, sou uma pessoa como qualquer outra, tenho os meus defeitos, mas uma coisa eu tenho a paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, eu acredito que eu estou no caminho certo. E você tem que entender isso para ter a sua paz com Deus. A sua paz com Deus excede o entendimento do outro. Amém? Glória a Deus, um beijo no coração. E me desculpe pelos roncos do meu bichinho, mas eu tenho certeza que você entendeu, porque são seres que Deus nos deu para enfeitar as nossas casas, enfeitar as nossas vidas, e ele é tão natural, é espontâneo, é espontâneo. Ele está roncando aqui e vai sair no vídeo, eu tenho certeza, mas eu sei que você entendeu isso. Deus te abençoe, um beijo no coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Que as doces consolações do Espírito Santo, que o poder de Deus esteja envolvendo você cada vez mais, para que você seja um sucesso na sua jornada cristã. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.